Burial Yes Antidon abre com um som tão sutil, tão instintivo, que você pode perdê-lo nas primeiras meia dúzia de vezes. O arrunfe abafador de uma garganta sendo limpa, mas nenhuma linha de abertura ou declaração expositiva se materializa em seu rastro. Em vez disso, 1000 tons de cinza se precipitam para preencher o vazio. No fundo, uma caneta romba abre caminho sem parar por um sulco de vinil empoeirado, o loop de Sísifo que carrega todas as músicas de Burial. Carrilhões brilham na escuridão, sopra um vento fraco. Ao longe, uma voz que lembra vagamente o canto gregoriano se acende e é apagada, como um votivo em uma nave cheia de correntes de ar. Quase um minuto se passa antes de ouvirmos a próxima coisa parecida com uma melodia, um breve trecho de uma voz cantando melancolicamente. Você veio ao meu redor, mas sua aparência é fugaz, seguida apenas por mais vazio. Ao longo de 5 faixas, Burial prossegue assim por quase 44 minutos, provocando uma recompensa emocional iminente, e depois voltando para a escuridão. É a sua oferta mais longa desde um True de 2007, tempo suficiente para se qualificar como seu tão esperado terceiro álbum, se ele tivesse escolhido chamá-lo assim. Mas também é o lançamento mais insubstancial do músico londrino, aparentemente por design. A música simplesmente serpenteia, flutuando entre sintetizadores perdidos, trechos de voz e os efeitos sonoros diegéticos habituais de Burial, tosses, movimentos leves, grilos, trovões, chuva, separados de qualquer contexto. Existem poucos marcos musicais e pouco em termos de forma composicional reconhecível. Crucialmente, quase não há tambores. Não os ritmos de 2 passos que definiram o trabalho de Burial desde o início. Não os pulsos de trance e techno que estão vazando em músicas como Space Cadet ultimamente. Nem mesmo as batidas suaves de uma balada como Hard Revolution ou His Hope. A exceção saliente, um breve trecho de bumbos abafados no meio de New Love, cuja batida de algodão lembra o projeto Gás de Wolfgang Voigt. O enterro não é estranho à desgraça e à melancolia, mas Antidon é um deserto estéril, aquecido apenas pelo órgão de igreja ocasional ou fragmento triste de canção de amor. Esta não é a primeira vez que Burial silencia sua bateria. Ele fez isso em Night Market, de 2016. Uma colagem misteriosa de melodias de sintetizador sem batida e estática, que marcaram uma ruptura significativa com a pesada Temple Sleeper. No ano seguinte, as espaçosas Subtemple e Beatrice desceram mais fundo nas regiões mais frias da música ambiente. E ele foi mais uma vez a espeleologia submarina com Dolphins, do ano passado, uma extensão de 9 minutos de lamentos de cetáceos e sinistro drone subgrave. No canto ambiente da obra de Burial, o que distingue Antidon, além de sua extensão extrema, é o coro colado de vozes que mantém unida sua extensão varrida pelo vento de nada ondulante. Principalmente cantados em vez de falados, esses enunciados amostrados se aglutinam em torno de temas de ausência, desejo e desconforto. Hold Me implora uma voz na abertura, Strange Neighborhood, nenhum lugar para ir murmura o outro, antes que um terceiro responda, andando por essas ruas. Shadow Paradise desdobra súplica após súplica. Deixe-me abraçá-lo, venha para mim meu amor, leve-me para a noite. Parece que Burial vasculhou sua coleção de discos e reuniu todas as partes em que um cantor começa um verso com pouco ou nenhum acompanhamento, exceto talvez um único sintetizador trêmulo. Particularmente no fechamento de Upstage Flat, o efeito cumulativo é como uma carta de amor escrita em tinta que desaparece. A narrativa reduzida a apenas algumas pinceladas. Você veio em minha direção, em algum lugar na noite mais escura, quando você está sozinho, aqui estou. Contra o tic-tac de um relógio de pêndulo, e algumas notas tristes de trompete mudo. Antidon é uma potente destilação da estética de Burial, ou uma caricatura dela? Eu continuo vacilando entre essas duas avaliações. Poucos artistas estão tão comprometidos com seus tiques estilísticos quanto Burial. Por todos os direitos, ele deveria ter se pintado em um canto há muito tempo. Mas ele manteve as coisas interessantes salpicando cores berrantes e detalhes chocantes. A casa gospel de Dark Jet Money, os arpejos de trance ácido de Chance. Sobre sua resolutamente paleta em tons de cinza. Antidon não dá espaço para esse tipo de surpresa. Em vez disso, ele dobra em seus sons de assinatura e humor firmemente abatido. Sua melancolia é tão penetrante que corre o risco de ser sugada por uma ressaca sentimental. Ainda assim, se você estiver com vontade de se submeter ao seu feitiço, o Antidon pode exercer uma força poderosa. Burial nunca demonstrou muita fidelidade à regularidade gradeada da maioria da música eletrônica contemporânea.
Ele alegou criar suas primeiras músicas usando editores de áudio rudimentares que não possuem a precisão quantizada de software avançado de composição musical. E o Antidon se afasta mais do que nunca da métrica musical convencional. Mesmo na quase total ausência de tambores, no entanto, um tipo diferente de ritmo começa a surgir. Apesar de toda a aparente falta de objetivo da música, esses sintetizadores, vozes, efeitos sonoros e bolsões de silêncio são cuidadosamente ritmados. Eles se somam a uma espécie de fluxo e refluxo de maré, um dar e receber tão natural quanto respirar. Nos últimos anos, Burial tem tentado cada vez mais escapar da linearidade da dance music, juntando pedaços de músicas em suítes de várias partes. Com Antidon, ele aproveita essa técnica. Todas as faixas estão repletas de falsas saídas, finais falsos e alçapões. Nesse sentido, apesar da mão pesada do disco, há algo de lúdico em Antidon. A recusa implacável de Burial em entregar algo parecido com o encerramento sugere um senso de humor ácido, o equivalente musical de Wait for Godot de Beckett. Continuo voltando àquela tosse do início do disco, e à curiosa sensação de ausência que ela sinaliza. Imagina um retratista pigarreando e abandonando a cena. Resta apenas o pano de fundo de veludo manchado, mas o pintor persiste. O plano de fundo se torna o primeiro plano. As obsessões particulares do artista ruminantes, claustrofóbicas, talvez até alienantes, aumentam para preencher o quadro.